Senhor Jesus, nós te pedimos a assistência nesta noite para nossos estudos, que possamos estar atentos, de coração aberto aos ensinamentos, ao esclarecimento, que estes possam nos fortalecer na nossa caminhada evolutiva, no nosso desenvolvimento espiritual, sob o seu olhar e sobre a sua bênção. Nos proteja, Senhor. E assim dando início ao nosso estudo, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, Ivonete. Boa noite, Jailson. Boa noite. Estamos no capítulo... Boa noite a todos aí. Finalizando o capítulo 5, que é ouvindo instruções, embora não vai finalizar a palestra ou o início do curso, como queira. O capítulo 6 continua o palestrante Telésforo. Telésforo, aquele que leva a luz, né? Mais ou menos significa isso, que leva, transporta a distância, né? Tele de transporte, distância, fórum de transporte, né? Estava olhando aqui no dicionário grego. Então, o livro, fazendo só um resumo do livro mais uma vez, né? Primeiro, o livro, o Nosso Lar, é uma mini autobiografia, geralmente o quê? Biografia na Terra, o biografado se biografa ele quando nasce até quando morre. Mas André Luiz faz uma mini autobiografia do pós-morte, livro Nosso Lar, né? Após a morte. E do segundo livro, que é o que estamos estudando, Os Mensageiros, até o 14º, incluso aí o livro Deus Obsessão, ele vai dar uma continuidade do estudo, ele vai se aprofundar no estudo do Livro dos Médiuns. Todas as outras obras, mesmo aquelas em caráter de romance, e a vida continua, Entre a Terra e o Céu, ele está se aprofundando no cotidiano do exercício da faculdade mediúnica, né? Então, qual é o objetivo? Vou ler só o resumo aqui do meu entendimento, né? Para a gente voltar para o capítulo final 5, encerrar o capítulo 5. André Luiz, nesse livro, descreve a preparação de espíritos, não é de espíritas, preparação de espíritos para a tarefa de disseminação das ideias espiritualistas, não são ideias espíritas, são ideias espiritualistas na Terra, sendo que uns reencarnam, outros permanecem na dimensão espiritual, auxiliando os que reencarnaram, orientando e amparando, utilizando como meio de contato, a partir desse centro de mensageiros, um sentido novo, que a de Kardec chamou de faculdade mediúnica, que todos possuímos. Então, é esse o objetivo desse livro Os Mensageiros. Ele vai revelar isso. Ele vai onde todas as colônias têm um centro de mensageiros, já viu? Todas no mundo inteiro tem um centro onde preparam espíritos, uns para reencarnar, outros desencarnados, para disseminação de ideias espiritualistas. Embora, como ele falou, que a maioria está falindo. Vídeo Covid, né? O pessoal vê o Covid, uma pandemia, se desespera, vou morrer, o mundo vai acabar, vou perder o dinheiro, perder uma fortuna, se mata. Se as pessoas tivessem avançado nessas ideias espiritualistas no mundo inteiro, não se matariam por perder dinheiro, por perder um parente, né? Porque ninguém perde nada. Primeiro que o meu corpo é nosso, quanto mais o nosso parente, quanto mais o dinheiro. Todo mundo aqui tem prazo de validade, sem exceção. A única exceção é os desencarnados, que no momento estão desencarnados em uma dimensão onde não existe morte. É fantástico aquela passagem no livro Nosso Lar, no filme.
quando os espíritos vão reencarnar, e André Luiz pergunta dentro do aeróbus por que estão subindo o degrau tão triste. Eles estão indo para um mundo onde tem morte, onde tem separação, aqui na Terra. Quem está no mundo espiritual não existe morte, não existe separação. Então, vamos lá, fazendo esse pequeno resumo até aqui do nosso livro, a gente voltará a ele novamente. Onde paramos, né? A humanidade terrena, já a página final do capítulo 5, todo mundo vai ver aí. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Então, eu repeti isso, nós paramos. Aí, o livro é na Segunda Guerra Mundial, né? 1944. A guerra terminou em agosto de 45. Então, ele assemelha-se a esse conflito mundial, um processo de reajustamento e de redenção. Almas endividadas vão se reajustando, né? Almas que vão superando aquilo ali, aqueles obstáculos com galhardia, com coragem, com fé, com fraternidade, com amor, estão em pleno processo de redenção. Carmen, que gosta muito de ler, tem um livro aqui fininho de Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. É o criador austríaco que criou a teoria do sentido. Tem um novo nome, logoterapia, né? O austríaco. Não, o nome do livro, Mário, é Em Busca do Sentido. Ele não deve ter 120 páginas, custa R$80. Agora, e o autor? Viktor Frankl, é austríaco. Depois eu mando para você. Sim. Ele, 4 anos no campo de concentração de Auschwitz. Era judeu, psiquiatra e austríaco. Hitler manda ele. E ele observa uma coisa, pele e osso. Judeus que comiam uma batata por dia com água quente, molhava. Alguns dividiam a sua batata com outros que estavam doentes. Alguns não tinham nem força para mastigar. Ele observava e ia anotando em pedaço de papel e escondendo entre as madeiras. Ele cria o livro assim. Alguns mastigavam e colocavam a papa na boca. E ele perguntava: você só tem isso, pele e osso igual a mim? Por que você faz isso? E você consegue caminhar e cada dia você volta mais fortalecido. Como você faz isso? Eu encontrei um sentido. E ele dizia: as pessoas se suicidam aqui todos os dias, os judeus. E vocês eram raros, né? Parece que está porque eu encontrei um sentido. Mesmo dentro dessa tragédia, eu posso ajudar o meu próximo. Aí ele cria a logoterapia, e a terapia daqueles que encontram um sentido para viver. Que é uma logoterapia espiritualista. Mas é fantástico. Esse livro é o livro mais famoso dele, são mais de 47 mil edições no mundo inteiro. Divaldo cita ele direto, leio ele várias vezes. Então, esse, uns em redenção, é a pessoa que está na senzala na África, no Brasil, escravizado, e consegue amar o filho da Sinhá, dando leite, embora o filho dela foi vendido como escravo. A Sinhá não tinha leite, ela dava a mama para o filho da Sinhá. Quando crescer, escravizá-la também. Então, eles são chamados de pretos velhos, negros velhos, porque aqueles que conseguiram redenção, nem todos, né? Aí já tem livre-arbítrio cada um. Mas alguns conseguiram, nesse ambiente hostil, atingir redenção. Então, na guerra, alguns estavam em plena redenção, outros são em processo de reajustamento. Então, a gente vê aquilo como uma tragédia, e é uma tragédia, mas os espíritos têm uma outra visão. Então, umas células estão em reajustamento, outras em redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos rituais em que se debate a mente humana? Então ele está citando, ele vai continuar a palestra dele no capítulo, né? Mas a palestra longa, um curso, né?
Então ele está dizendo, aqueles aos que estão ouvindo, que são eles no momento e somos nós aqui agora, vão cooperar com o mundo espiritual elevado, veem, estão observando a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Então é aquilo que está no livro dos Espíritos, né? Que é a base de tudo isso. Né? Maus se afinam com maus, bons se afinam com bons, se sintonizam com bons. Né? Mas os bons vêm ajudar aos maus a deixarem de serem maus, mas eles não permanecem, eles não têm sintonia, eles não têm afinidade, porque também, senão eles seriam maus também. Então, eles apenas vêm ajudar, ajudam-nos, mas não são coniventes com as nossas ações. Eles são tolerantes e indulgentes conosco. Aqueles, né, que são inferiores, imperfeitos, no meu caso, falando de mim mesmo. Então, criminosos agarram-se, é lei da afinidade. Afinidade e sintonia, tudo isso comum no universo. Afinidade e sintonia. Criminosos com criminosos, doentes com doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às edificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Então ele está observando de cima para baixo. Observou e deu um exemplo aqui sucinto da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, onde aquele organismo coletivo, pelas nações envolvidas e gera no mundo inteiro, e causa essa guerra aí, Ucrânia e Rússia, que não é mundial, afeta a economia do mundo inteiro. Imagina uma guerra de grandes proporções. Então, ele está vendo isso como um processo de reajustamento e de redenção. O Carmen vai ajudar, não se desespera. Não, porque ele já falou isso no livro Nosso Lar. Né? O livro Nosso Lar é 43. Estava em plena guerra. A mulher desesperada, porque as pessoas, o parente dela estava encarnada. Não. E ela está morta? Meu parente vai morrer. Peraí, Carmen, acorda aí. Você está morta? Você está no mundo espiritual, criatura. E como é que você está desesperada só porque seu filho vai morrer? Seu filho sempre morrer e vem para cá. Essas são as ideias espiritualistas. Não é ideia de indiferença. Não há nenhuma indiferença, porque ele está preparando a equipe para ajudar. Não há indiferença com os nossos problemas. Mas ele não quer que Carmen, Mário Sérgio, Mari, perturbe, atrapalhe o trabalho, que ele está formando uma equipe. Quando chega lá, bota a mão na cabeça, eu vi o menino sofrendo pedofilia, meu Deus, como é que pode isso? Volta. Você não tem condição de estar na equipe. Você não tem. Você está vendo uma criança de 3 anos. E eu estou vendo um espírito de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Quer dizer, ele está preparando a equipe, não é para ser indiferente com a dor do próximo. Você tem que se preparar, Carmen, para ajudar com equilíbrio, ó. Porque os desequilibrados já estão lá. Na terra. Vou levar mais um desequilibrado, é melhor não ir. Não ir. Né? Imagina, eu chego com a perna fraturada, Deus me livre. Né? Aí Carmen, a Mariane, que trabalha no hospital, não é da área direta, mas me chama um médico, o médico não vê aquilo, bota a mão na cabeça, o osso está para fora. Meu Deus. E eu morrendo de dor e ele gritando também. O que adiantou isso para mim? O médico tem que ver aquilo ali com equilíbrio, chamar a enfermeira, chamar o técnico, enfim, chamar a equipe para me socorrer. Aí você vê, mas o senhor é frio? Ele não é frio, ele está me ajudando, mas ele não vai se desequilibrar. Quem tem que ser desequilibrado sou eu que estou morrendo de dor. Então, ele está preparando, precisamos oferecer no mundo instrumentos adequados. Então, ele está citando aqui, você vai para um centro espírita, trabalhar lá, ele vai estagiar primeiro. Estagiar no centro espírita. Chega uma criança sob obsessão, ele está desencarnado, ele está vendo o obsessor no lado. Uma criança de 3, 4 anos, sofrendo aquilo ali. Você vai agredir, ofender o espírito, ficar batendo boca com o obsessor? Mas é uma criança, peraí, você não é equilibrado. Essa criança tem 1 bilhão e 500 milhões de anos.
Aquelas são da terra, as outras são mais antigas, as que vieram de Capela, né? Muito mais antigas, de outra constelação. Jesus vai dizer, nem todas as minhas ovelhas são deste aprisco. Quer dizer, e você se desequilibra também, você não tem condições de integrar a equipe de Aniceto, de Telésforo. Volta e faz outra coisa. Não é obrigado, você vê que ele não foi obrigado, ele pediu. Ele pediu para trabalhar nisso. Por isso tem que se preparar. Então, as retificações espirituais. Eu vou ler mais um trecho e sempre depois abrindo para quem quiser comentar. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando, né, nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo, que não é castigar ninguém. Ele quer que todo mundo evolua. E Jesus quer que todos nós cresçamos, né? Cresçamos pelo amor. Felizmente a gente escolhe muitas vezes caminhos equivocados que nos provocam dores. Para consegui-lo, todavia, o que eles necessitam, carne? Necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Um exemplo que ele viveu entre nós. Irmã Dulce. Eu li umas 3 biografias dela, a última que virou filme, que é a do jornalista paulista. A pessoa dormia 3h30 por dia, 4 horas. O médico dela fala isso, né? Vários médicos deu depoimento. Com a metade de um pulmão, a promessa que ela fez, né? De dormir na cadeira pela promessa, pela salvação do sobrinho, que levou ela a dormir anos, né? Na cadeira, porque o menino foi salvo de um aborto espontâneo, enfim. Sempre ativa, sempre trabalhadeira, nunca cogitava de condições. Eles diziam isso aí: rapaz, está chovendo. Ele tentava chegar mais cedo que ela já estava na rua com as freiras. Você não dormiu bem, você comeu. Divaldo dava ela, Divaldo muito amigo, levava para a Panetone e passava no outro dia, comeu, ela beliscava, você vai comer. Ela passava no centro de Divaldo, né? Assinava o livro de ato, quando era na Barão de Cotegipe. Eram muito amigos. Comia, beliscava, nunca cogitou de condições. Está chovendo, hoje eu não vou. Amanhã é mediúnica. Viu, Tereza? Você viu a chuva? Não fui, não. Eu tô com uma dor de cabeça, Mari. Mas hoje não era os dias de se aplicar passe. Mas eu não fui. Eu quero condições. Eu quero condições. Eu quero compensações. Como isso é comum na casa espírita. Pô, Rita chegou sofrendo. Passou 3 meses, está sorrindo aí, de óculos aí rindo. E agora eu tô cheio de problema. Eu tô cheio de problema antes de Rita chegar, nos 3 meses. Eu quero uma compensação. A gente não fala direto com os guias, né? Aqueles que já têm uma certa vergonha, né? Já não pede direto aos guias, né? A compensação. E eu apliquei passe em Rita. Ela vinha tão mal, ela está sorrindo agora. Eu tenho 6 meses de problemas e vocês não fazem nada. É o que Simão pergunta a Jesus. E nós, o que ganharemos? Está lá em Atos de Apóstolo, na Bíblia. Ele pergunta a Jesus. E nós? Qual é a recompensa? Está lá em Atos, né? Emmanuel trabalha 2 mensagens sobre isso. A gente quer compensação por ser instrumento do bem. Com o Aniceto, não. Ele não quer trabalhador que cogite de condição. Hoje tem sol, hoje tem chuva. Chegou visita em casa, não chegou. Hoje eu não vou. Compensações, né? Rita saiu bem e eu continuo mal? Eu que trabalhador? Como é que pode isso? Discussões, ou coisa comum. Boa noite, Lia. Discussões entre trabalhadores, né? As discussões, né? Mais conhecido como melindre, que gera isso aqui, né? Porque discussão é a cor é branca, isso, eu trabalho hoje nesse horário. Há uma discussão saudável, cada um apresenta e a direção da casa escolhe o que for melhor para a obra e para a maioria. Não vai agradar todo mundo, né? É óbvio, né? Nas discussões, mas que isso não gera uma disputa, um melindre, mas ele está anunciando. Quer trabalhar na equipe, eu não cogita de condições, não vou aceitar a gente cogitando condições,
de compensações nem discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A esta altura, imagine a gente ouvindo isso lá, Teresa. A esta altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outro gênero de tarefa. O homem saiu de Aniceto e jogou para Telésforo. Não tem brincadeira. Então, nós ouvimos isso, cada um no seu jeito, cada um no seu estilo, né? Mas se tem, como ele falou, que tem esse centro de mensageiro em todas as colônias do planeta, a gente encontrou algum espírito onde nós nos preparamos para integrar a divulgação das ideias espiritualistas na Terra, como tem os evangélicos, católicos e tudo mais. Nosso caminho nessa encarnação, escolhemos o espiritismo. Ouvimos isso, ó. Ó, Lia, você que chegou agora, se você não quer servir, procure outro gênero de tarefa, porque aqui eu não vou aceitar que você cogite de condições. Hoje está chovendo, não vou ser capaz. À noite chegou uma visita em casa, mas hoje era você na doutrinação da mediúnica, mas chegou Rita, veio me visitar. Não cogitem de condições, não peça compensação. Aplica passe 20 anos, viu gente se curar ali, e quando o problema chega para você, muito trabalhador se acha, meu Deus, quer dizer, eu sou um instrumento que ajudei a tanta gente e agora ninguém me ajuda. Então quer compensação, né? Quer ser compensado, né? Não, né? Não, com ele não. E evite discussões, evite o melindre, os aborrecimentos, aquelas coisas. Ele não vai perder tempo para ficar assim. Peraí que eu vou fazer as pazes. Eu vou ouvir Sérgio, que brigou com Lia. Um espírito dessa hierarquia espiritual tem que parar o serviço dele para apaziguar os ânimos entre dois trabalhadores da sua equipe. Se tem gente que faz isso, tudo bem. Com ele, não. Se você é assim, quem não deseja servir nesse modo, procure outro gênero de tarefa. O que não falta são outros ministérios e outras tarefas. Com eles, não. Direto, pragmático mesmo, direto. A comunicação não comporta perda de tempo. Não vai perder tempo entre fazer paz entre Sérgio e Lia. Porque se me lembraram, a comunicação que o ministério dele integra não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Então, quem sair dessa linha, eu e Lia nesse exemplo, somos cooperadores incautos, né? Ele não vai perder tempo com esses dois. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Nos outros ministérios, eu não entro em nada. Vamos botar aqui bem no popular. Aqui, porém, acima de trabalhadores, ele precisa de servidores que atendam de boa vontade. Você não quer, não? Mas você gosta de tratar com o hospital? Então volte para a cama de regeneração. Você vai receber seu bom 2 horas lá, como se estivesse na terra, trabalhando em um hospital e tem direito ao seu salário. E lá você recebe um cupom de horas. Você pode comprar uma casa, você pode fazer cursos, você pode fazer viagens, né? A mãe de Chico Xavier, quando retorna, o único livro que ela escreveu, Cartas de uma Morta, Chico com 22 anos, ela vai dizer que ela vai trabalhar, porque ela foi uma mulher trabalhadeira, e quando ela trabalha, ela faz uma excursão pelo sistema solar, vai em Saturno, vai em outro. Então ela pega os cupons dela e faz uma excursão, ela vai atender, ela passa anos atendendo aos soldados da Primeira Guerra Mundial. Ela morre em 1914, 1912, se não me engano, tem um livro dela. Então o cupom dela é fazer viagem. É o direito dela. Eu quero conhecer Saturno, Júpiter. Outros constroem casa, outros fazem isso, outros ajudam
Porque cada um escolhe, né? Porque um cupom é seu, o direito seu, seu trabalho. Mas aqui não é só trabalhador assim. Eu quero servidor, que é perda de boa vontade. E encerrando para vocês comentarem o capítulo, nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Quer dizer, ele vai continuar a palestra, né? Ele deu uma pausa só e ficou observando, ó, olhou para a cara de Mari, de Dalva, deu um espírito elevado para a cara de Lia, e André Luiz observando os colegas dele. Tinha gente espantado. No mínimo tinha assim, eu e Mari, eu e Carmen lá. E aí, Carmen, vai encarar isso aí? Rapaz, eu vou desistir, cara. Eu vou Tá nada. rigoroso demais. Eu vou nada. Não tem uma coisa melhor não, Carmen, pra gente lá? Em outro ministério desse aqui? Que são 6 ministérios, se não me Tá engano. bem rigoroso. Nessa cidade, acho que são 6 ministérios. Nosso lá ele descreve. Então, não tem outro não, uma coisinha melhor. É isso. As pessoas estão espantadas. Porque nunca imaginou que um curso trabalhar em uma coisa ia ter tanta exigência. Ele está dizendo isso, imagine. André Luiz vai estagiar num centro que não tem nem desobsessão. A gente vai ver no livro. É uma médium recetista, um palestrante e alguém que enche o copinho de água. Acabou. E André Luiz vai observar que os obsessores ficam lá fora do centro, não entram. E esse trabalho todo, são 30 capítulos só se preparando. Imagine um centro que tem desobsessão. E quando a gente entra no centro como trabalhador encarna, a gente discute um com o outro, cai de cada coisa bobagem, a gente se melindra um do outro. A gente exige tanta coisa, cara, tanta condição. Vou fazer uma palestra com o Jailson uma vez no centro, no Bardalho. O Jailson me deu carona, nunca esqueço disso. Uma palestra, um tema difícil, centro lá grande, 200, 300 pessoas. Luz e caridade ou caridade de trabalho, mais ou menos assim. Perto do Cefete, Jailson foi comigo. Centro lotado, eu com meu filho no braço, tinha 1 ano, dormindo. Eu dei a Jailson para ficar no colo. Jailson quer indicar o carro de Jailson, que Jailson botou o carro na frente dos outros. Aí o papel veio para mim, quando eu olhei era o carro de Jailson, Jailson me deu meu filho, eu fazendo a palestra com meu filho no colo, 200 pessoas lá, no braço. Quando terminou, isso tem muitos anos, muitos, a dirigente me chamou na janela do primeiro andar, lá do centro, e me apontou ao outro lado da rua, perto da escola técnica. Você está vendo ali, ele tem vários trabalhadores na nossa casa. Suas palavras hoje não foram, ela vai dizer, de tanta importância para muitos trabalhadores. O grande exemplo, a grande importância foi o teu exemplo. Você saiu de Cajazeiras, veio de carona com seu amigo, com um filho pequeno no braço. Tem gente que está no outro lado da rua, nunca esqueço, no outro lado da rua, tem uma dor de cabeça, uma discussão com o marido, uma visita que chega, ou a chuva cai forte. Ela não vem, é passista, é da mediúnica, é atendente fraterno. Nunca esqueço disso aí. Nunca esqueço. Eu fiquei assim, o teu exemplo, eu fiquei observando os semblantes do meu trabalhador. Casa fundada há 60 anos. Seu Léo, inesquecível, 94 anos, um arquivo vivo, desencarnou há pouco tempo. Divaldo Franco, com 17 anos, fez trabalho desobsessivo com seu Léo, lá nesse centro. Tinha foto dele novinho. Ele já desencarnou, eu sentava, ia cedo para conversar com ele quando eu tinha tempo. Aqui, a experiência de seu Léo. E nesse dia eu fui com o Jailson, cheguei em cima da hora. Jailson sabe disso, arranjaram um lugar para Jailson sentar com o meu filho no braço. Então, quer dizer, tem gente que cogita de condição, Mari, para tudo. Quer trabalhar com condição, quer um dia especial porque ele é o melhor passista. Eu quero fazer palestra, não quero quarta-feira, porque é meia hora, eu quero domingo, porque é 1 hora. Eu já ouvi isso como coordenador trabalhador. O público é maior. Eu ligo para a pessoa, frequenta muita gente aí no centro. Nossa, grupo é de 40, 50. Eu só faço palestra para grande público. Eu já vi isso aí. No centro aqui em Mussurunga, que chamou um palestrante Y, o dirigente falou comigo, e ficamos pasmos, eu não vou citar o nome do palestrante, de outro estado. Eu não fico na casa de ninguém. Eu vou arranjar uma pousada, não. Eu só fico no mínimo 3 estrelas.
palestrantes espíritas, o dirigente, o Sheila, me falou, pasme. Ele ficou chocado, porque uma pessoa que atrai multidões. No mundo espiritual vai ter decepção se encontrar Telésforo e Aniceto. Vocês vai mesmo. Quem quiser acrescentar, o capítulo terminou. A gente mais ou menos vocês, 8h30. Muita arrogância, muita besteira. Aí chega do outro lado, vai tomar um choque elétrico para ficar lá, se tremendo todo. Na consciência, não é nem no corpo, é na consciência. Vai dizer, é isso. Então, quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. Jailson quer falar. Diga, Jailson. Nossa, já que você tocou nesse assunto, eu quero só acrescentar o seguinte, não vou entrar em detalhes, mas eu moro em São Cristóvão, você em Cajazeira, aí você me ligou em cima da hora, dizendo que estava cheio de problema, tinha buscado uma palestra e tinha acontecido algumas coisas que você não ia ter condições de ir, porque tinha que ficar com o menino, que não sei o quê. Aí eu disse, não, que hora é lá? Ele faltava acho que meia hora. Aí perguntei onde era, aí eu disse, rapaz, eu consigo chegar lá em meia hora. Aí me piquei de casa, saí de casa, passei lá, peguei você e o menino, e a gente chegou lá em cima da hora, em cima da hora. Quer dizer, aquilo ali foi, quando você fala aí, eu lembro, aquilo foi um teste não só para você, porque você me pediu ajuda, eu podia dizer, não, pô, não vai dar não, que não sei o quê, mas você me pediu ajuda, eu disse, não, nós vamos, não tem problema não, isso aí é besteira, nós chega lá e dá para fazer. Então, a responsabilidade que a pessoa não pode desistir por algum empecilho, por alguma coisa, você procura. Se você tivesse procurado e eu tivesse negado, talvez você tivesse isentado da sua responsabilidade e eu ficado com a responsabilidade para cima de mim que eu podia fazer e não fiz. Então, são responsabilidades que a gente divide com os amigos. Os amigos é para isso, é para na hora que um precisa, chama o outro. E Deus coloca no caminho a pessoa para testar, para ver. O que aconteceu com você, talvez não foi nem um teste para você, foi para mim. Foi para ver se eu ia fazer, se eu ia servir ou não. Eu não sou palestrante, não sou nada. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não acertei nada, estou em casa descansando aqui, não tem nada a ver com isso não, mesmo. Você acertou seu negócio, vai você. Mas o camarada sente a dor do outro e a responsabilidade do outro nessa hora. Quando alguém um amigo pede uma coisa para você fazer algum trabalho, alguma coisa assim, você tem que sentir que é com você aquilo, porque se foi tocado, foi alguém que indicou, alguém que mandou, então tudo acontece na vida. É isso aí. E é uma equipe, não é um trabalho. Vê que você também se preparou. Então, antes de eu ligar e cancelar, eu liguei para você. Diga, Carmen. Liam. Não. Então, aí eu estava aqui me lembrando também, né, Jailson? Quantas vezes eu estava a semana inteira no centro, aí no único dia da semana que eu não ia, que eu estava em casa sossegada, com 3 crianças, sozinha, e aí eu estava jantando sossegada e dizia, agora eu acho que eu posso sentar e jantar. Quando eu estou lá, sossegada, jantando, o telefone toca, para eu correndo lá no Semente de Luz, porque o palestrante não veio para eu fazer o evangelho. E aí, o que é que você faz? Quantas vezes eu larguei meu prato da janta na mesa e saí correndo para ir fazer o evangelho no Semente de Luz? Você pediu isso. Veja que você não é médico, eu estou falando a profissão como eu não sou também, mas no centro espírita, o trabalhador é um atendente espiritual. Ele não é apenas alguém que vai falar o evangelho. O evangelho é cura, é medicação e cura. Você vai ser um instrumento da cura de mais aquela pessoa. Tem que ligar o som de seu. Lia, dando retorno. De cura para muita gente. Então, Ivone fala isso, Bezerra fala isso, é um livro dela.
2 meses ou mais que ela passa, porque não tinha centro espírita, onde ela foi trabalhar, e ela, na vidência, ela vê o espírito, né, suicida, se matou com um tiro, se debatendo no chão. Primeiro ela só viu os barulhos, e ela disse, mas não tem centro aqui, nessa região, para fazer uma desobsessão dele. E daí? E você não tem o Evangelho, minha filha? Leia só o capítulo 6, 2 meses ou mais. Ela só lia o capítulo 6, o Cristo Consolador. O Espírito se debatia em sangue, no sótão da casa, uma poça de sangue. À medida que ele ia melhorando, depois de 2 meses e pouco, ela fazia a leitura e orava e voltava para o quarto dela. Esperava as pessoas dormir, porque ela foi trabalhar como costureira, ela andava com a máquina dela de costura para essas famílias. E quando ela viu depois de 2 meses, Bezerra de Menezes, ele melhorando, o sangue estancou, onde ele se atirou, estancou, os olhos dele olhou para ela cheio de lágrimas. Aí Bezerra colocou ele numa maca e levou. Falei, minha filha, o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de Jesus. Onde você for em qualquer planeta, o Evangelho de Jesus é o código de princípios morais universal. Está no livro Hebreus da Vida Eterna, isso claro. Em qualquer planeta, o Evangelho, por Jesus, o Evangelho não é meu, é do meu Pai que me enviou. Diga, Tereza. Abre o microfone. Eu não estou ouvindo nada. Alguém está ouvindo? Não. Você fechou o microfone. Aproxime de você. Aproxime que não dá para ouvir. Tá assim desde ontem, Tereza. Você tenta falar e não consegue. Sua voz foi cortada. Você interditaram sua voz. Diga, Jesus. Não, Sérgio, eu queria só acrescentar que eu esqueci a respeito das palestras. Você hoje, vamos dizer assim, eu não quero acrescentar nada, faz palestra, eu vou dizer assim, coisa simples, você não gosta de muita coisa. Aí, hoje você tem facilidade, quer dizer, a espiritualidade investiu em você e tudo, porque aquilo tudo era no início, e aquilo para mim hoje, analisando, você passando por teste, para ver se você ia, os obstáculos, você ia conseguir ultrapassar para ir fazer, para a espiritualidade investir em você. Não, esse aí pode investir, que coloquei um obstáculo mais difícil e ele conseguiu ir fazer, entendeu? A espiritualidade investe nas pessoas, no ser humano, na pessoa, no trabalhador. Dessa forma, todos passam por teste de investimento para ver se realmente ele vai chegar lá, vai vencer. Isso aí. Emmanuel escreve isso no livro Companheiro. Tempo de exame, um capítulo. O outro, época de teste. Individual, em grupo, coletivo. Covid, coletivo. Em grupo, individual. Para ver se a pessoa passa. Todos nós, sem exceção, passamos por... Emmanuel chama de tempo de exame, ou época de teste, ou ao contrário. Vamos ver o capítulo 6, advertências profundas. Continua o Telésforo, né? Ele fez a pausa, agora ele continua. Irmãos nossos, prosseguiu o Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração. Ó, né? Ele não está sozinho, né? Então ele está dizendo para todos nós, quando a gente está... está dizendo aí, olha, deixa o almoço aí, que você, como médico, o médico não existe almoço. Se chamar um doente, o médico tem que largar o almoço, pelo menos o médico sério, né? Largar o almoço e cuidar da pessoa. Nós lhe inspiraremos. É isso. Um espírito dessa envergadura estava sob a inspiração de alguém acima dele. Sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento, né? A Segunda Guerra Mundial. Necessitamos de servidores. Não, eu quero trabalhador. Eu quero servidor. Eu não quero trabalhador. Não, meu ministério, ele quer servidor. Porque trabalhador exige. O dinheiro já saiu, o bônus hora, ou está atrasado? Né? Peraí, esse horário não é meu não. Esse horário é horário de Elisângela chegar. Meu plantão acabou. Mas Elisângela não pôde vir. Então vai fazer como? Não. Meu trabalho é só 12 horas. Não é assim, eu trabalho 12 horas de plantão, é assim. Ele está dizendo que nos outros ministérios pode ser assim. Com ele, não. Elisângela vai me render no centro. A gente vai ver isso, né?
o plantão de passe no centro, a gente viu isso no livro Domínios da Mediunidade. Mas a Elisângela me cobre, mas não chegou. E você vai abandonar? E você vai reclamar? Vai falar mal de Elisângela? Eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para essa perda de tempo. Ele está dizendo, necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. O meu horário, Telésforo, já deu. E a Elisângela não chegou. Não quero, eu não vou ter nem coragem de perguntar isso a ele, se ele está me explicando tudo. Ele não vai perder tempo de ouvir. Eu conversei com você antes. Mário, é entrar sem hora para sair. Elisângela chegou e me rendeu. Agora, reclamação, não. Reclamação cabe nos outros ministérios. Eles são trabalhadores, tem horas. Aqui, eu quero quem sirva. Servidor. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, né, 1857, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Né? Aqui ele já é a mesma coisa, né? Disseminação de ideias espiritualistas ou disseminação de valores educativos. Nosso lar, fundado no século XVI. O Espiritismo vem no século XIX, né? 1857, né? Século XIX. Então, desde nosso lar, quando surge o Espiritismo, já tinha gente se preparando para, a partir disso, enviar trabalhadores encarnados e outros, sempre tem que ter o desencarnado para intuir a gente. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. É igual aqui que ele falou, né, na guerra, né? Na guerra, onde é um processo de reajustamento, o resgate, um processo de serviço redentor, de missão, de tarefa, de grande missão. Então é sempre isso, é sempre isso. Então, desde aquela época, de 1857, né, já enviavam para o Brasil, já descoberto, né, naturalmente, óbvio, 1500, trabalhadores. E a gente vê isso fácil. Então, eu me lembro uma comunidade de Coqueiro Grande. Só tinha um ônibus para ir, e o mesmo ônibus voltava. Não tinha médico, não tinha agricultor quando nós viemos para cá. Eu vim aos 2 anos, Cajazeira surgiu, eu já tinha 18 anos, 17 anos, 18 anos. Mas quem é que cuidava da gente? Caraca, Nunes de Brito, o médium de nascimento, do espírito médico, e do índio Rafael dos Santos Mineiro, no Centro Espírita Caboclo, da tribo das Sete Serras, hoje chamado de Centro Espírita Raul de Luz. Qualquer problema que tínhamos de saúde, nascimento, vi, testemunhei, não foi livro, eu vi. Só em minha família curar 2 tuberculosos, Carlinhos e Laurinha, vomitando a hemoptise sanguínea no bacio, desenganada pela medicina, vindo para o quarto. Eu dormia na escolinha para não me contaminar, eu pequeno, numa casa de taipa, como era nossa, e eles vomitando o sangue. Será que tu passa às 6 horas da tarde? Seu nascimento médico, que foi médico inglês, foi médico no Brasil, entra em transe e pede a Carlinhos se ele tinha fé em alguma coisa. Ele não tinha fé em nada. Mas minha madrinha, a madrinha dele falou, eu tenho fé em Jesus, no Senhor, seu nascimento, em Nossa Senhora. Ele olhou, que horas são? 18 horas, faça uma Ave Maria, pegou um copo d'água, deu a Carlinhos. Toda vez, 6 horas, deu um copo d'água a Carlinhos. Diabo. A gente sabia que era passe magnetizado, ninguém sabia nada disso. Ele dava, Carlinhos ficou curado, está hoje com 70 anos, até hoje. Cicatrizou os pulmões. A misericórdia divina está espalhada. A FEB quer fazer um trabalho sobre isso, eu vi falando. Pesquisar os médios de cura espalhados no mundo, no Brasil, né, particularmente. Então, companheiros que vieram em serviço redentor, e a maioria, como nós, prova, resgate, né? Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, em vão,
movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Aqui ele fecha, né? Porque ele está falando para espírita, né? Mas a gente já sabe que não são só para a área da casa espírita, né? São 10 espiritualistas que ele cita aqui, disseminação de valores educativos, que não é só o espiritismo que promove, né? No mundo inteiro. Mas ele fechando já o assunto, para quem é espírita, o médium, o doutrinador. O doutrinador entenda palestrante, atendente fraterno, e o doutrinador lá de dentro, né? E o médium aqui, o ostensivo. A maioria falido, porque saem centenas. A maioria volta falido no mundo espiritual. Que coisa triste, viu? De a gente ver isso aqui. Então, centenas, desde 1857. Só essa colônia, que era o Brasil Colônia, né? Que era sobre o Rio de Janeiro, mandando centenas de trabalhadores para ajudar. Todos amparados. Nossos institutos de socorro do mundo espiritual, em vão, movimentam medidas de assistência indispensável, o auxílio dos bons espíritos, pela intuição, pela faculdade direta. Mas a maioria, né, que ele vai explicar depois no capítulo, vai falindo ruidosamente. Você tem um exemplo de um médico que não faliu, que eu testemunhei, Heráclito Nunes de Brito, né? Que manteve a sua tarefa ali, que tantos nos ajudou, não é à toa que a rua lá, Rua Heráclito, em homenagem a seu Heráclito, de tudo, de resolver problema de briga, gente com faca, com facão na rua, chamava seu Heráclito para separar, a tuberculose, o que for, os espíritos que vinham por ele, né? Alguém quiser comentar aí as advertências profundas, que ele está se aproximando do fim, né? Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza. Então ele reforça: não existe só centro de mensageiros em nosso lar. Nas outras colônias também. Mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Ao contrário, então ele está falando de cima para baixo. Aqui a gente fala o outro lado do véu, os desencarnados, né? Então, quando a gente está encarnado, a gente fala o outro lado do véu, o véu de Ísis, né? Aquilo que é muito falado. Pouquíssimos se lembram. Ah, mas eu sofri um esquecimento, Mário. Eu estou sob o esquecimento do meu passado. Todo mundo fala. Mas você não teve uma predisposição íntima? E se você não eclodiu uma faculdade, a gente vai ver os exemplos, né? A faculdade ostensiva de evidência, audiência, de cura. Mesmo assim, a gente vai ver no capítulo sequente a queda de Otávio. Vai ter uns exemplos, né? Diga, Mário. Boa noite, 10 minutos já pra gente. Boa noite a todos. Eu acho, Mário, que nisso causa assim, uma ebulição tão grande, uma sensação de, e aí, eu sou trabalhadora, eu sou servidora, na vida mesmo, né? O que é que nós estamos pregando, o que é que eu estou pregando. E me lembra até uma situação rápida aqui que aconteceu, que foi, eu estava aqui na mesa almoçando com os meninos, e uma senhora que costumeiramente vinha pedir coisa quando o CEIM era aqui embaixo, e ela sabe que eu moro aqui em cima, ela vinha, a gente dava alguma coisa para ela, e no dia que ela veio, eu estava tão contada, e ela veio pedindo, e aí quando eu olhei de cima, que eu vi que era ela, eu falei, não vou descer não. Depois, e aquela vozinha assim da consciência, e peraí, é isso que você está aprendendo no Evangelho? É? Agora é hora da prova, vai descer ou não vai? Eu parei tudo na hora. Oi, tudo bem? Eu já sabia o que ela queria, né? Já desci com o farnelzinho na mão. Mas olha o quanto é pesado e o quanto é forte na gente o não servir, o colocar um pretexto, né? Como você acabou de colocar de forma maravilhosa, a cabeça, a mão, tudo está doendo. Eu só não consigo fazer aquela tarefa. Hoje eu estou me policiado muito em relação a isso, tenho errado muito, mas não quero continuar no erro, não. Eu quero acertar em relação a isso. Até porque o livro, eu já tinha lido, eu já falei para vocês que o meu
especial, que o meu está cheio de anotações. E lendo em grupo, o entendimento é bem melhor e parece que a consciência dilata e vem, eu vou falar como cobrança, mas não é uma cobrança não, é o entendimento e a necessidade de você ter uma nova postura diante das coisas. Isso aí. Isso. É o que Lia deu exemplo também, né? Tá almoçando. Pô. Ela pode dizer não, Jailson. Ele podia ter dito não. Não ia perder a amizade. Jailson que disse não. Lia vai. Os guias vão barrar. Filomena vai barrar. Lia porque ela disse não? Nunca. Mas Lia e Jailson, você compreendeu que no centro espírita ele não é trabalhador. Ele é um servidor. Então eu estou ali para servir. Como é que uma pessoa bate? É claro, né? Que a gente também tem uma certa bom senso, né? Você está lá numa fila de banco, né? Está lá na coisa e a pessoa quer aplicar um passe lá dentro. Você faz uma oração, evoca os bons espíritos, mas não vai ficar aplicando o passe onde for. Então tudo é o bom senso. Mas eu estou em casa almoçando, jantando, já eu estou em casa, tem tempo de ir, não está nenhuma emergência. Você citou aí. Eu sou um servidor. Eu estou fora do meu horário de trabalhar no centro, mas eu não trabalho no centro. Eu sirvo no centro. Então chegou a emergência, eu vou servir. Eu deixo o prato, eu como na volta. O restante, né? O que sobrar, dá tempo, porque eu vou servir. E volta tão nutrido que às vezes não dá vontade nem de comer mais. Porque o amor, capítulo da onde livro Nosso Lar, o amor, Laura fala, é o alimento das almas. Está lá no capítulo do livro Nosso Lar. O amor é o alimenta as almas, nutre. Então quando você vai e serve, você já está preenchido, muito mais do que aquele alimento material. Nosso tempo se encerra, vamos para a nossa prece, lembrando a todos que hoje é terça, né? Quinta-feira, se Jesus permitir, estaremos todos juntos dando continuidade a essa obra monumental. Então vamos lá. Agradecer ao querido amigo e mestre Jesus pela oportunidade que nos concede, enviando trabalhadores espirituais para nos inspirar, intuir a todos nós, para que possamos recordar dos nossos compromissos que pedimos a Deus, a Ele, o nosso Mestre, para integrarmos o serviço do bem na Terra. E nessa existência escolhemos o caminho espírita, onde compreendemos às claras o que devemos fazer, pautados no nosso livre-arbítrio. Qual o sentido da vida? Cada um de nós encontrará a resposta. Será que o sentido da vida é só trabalhar para acumular coisas? Será que o sentido da vida é apenas gozar a vida? Será que o sentido da vida se encerra nisso? Ou é muito mais? Com certeza, cada um de nós aqui, diante de uma situação onde nos colocamos como instrumentos dos bons espíritos para auxiliar na caridade material, na caridade moral, no auxílio espiritual, nós nos sentimos tão bem dentro da gente, que isso é o combustível para a gente continuar. Mesmo que o mundo apresente uma face de violência, de intolerância, de preconceito, graças ao Cristo, nós temaremos sempre em continuar a fazermos a nossa parte, qual pequenos beija-flores, depositando a gotícula de água no incêndio do mundo. Abençoa nossas parcas forças, Senhor. Permita-nos
que os bons espíritos, quando nos veem caindo, a gente possa se amparar nas mãos deles, nas mãos dos amigos encarnados, para nos erguermos e continuar sempre. Que felicidade, cada vez mais compreendemos isso. Felicidade real nunca é sozinha. Felicidade só é real quando ela é compartilhada com o nosso próximo. Que Jesus abençoe a nossa noite, a nossa semana. Ô, Sérgio. Boa noite. Viu, Sérgio? Eu queria lembrar uma coisa, Sérgio, do